Muito bem, na semana passada falamos sobre a hemoptise, que é um sintoma que deve ser sempre avaliado por um médico, pois pode indicar desde infecções respiratórias simples até doenças mais graves. E para esta edição vamos falar de anemias secundárias à tuberculose. Anemias secundárias à tuberculose. Está connosco a médica interna de pneumologia, Joselmira Nzau. Doutora, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, obrigada. É um prazer estar presente aqui. Esperamos dar nossa contribuição enquanto médicos para melhorar a saúde da nossa população. Prazer é todo nosso. Bem, vamos começar por definir o que é a anemia, as causas. Depois também vamos falar da tuberculose e percebermos como a anemia está associada à tuberculose. Vamos por partes para que o nosso ouvinte entenda, e ainda bem que temos uma médica especialista na área para melhores esclarecimentos. Quando falamos de anemia, estamos a falar de quê, doutora? Sim, em termos mais gerais, a anemia vai ser uma condição, chamamos de condição porque ela em si não é uma enfermidade, porque há sempre outras causas por detrás disso. Então, é uma condição que se vai caracterizar pela diminuição das cifras de hemoglobina. Hemoglobina seria uma proteína presente na superfície dos glóbulos vermelhos, responsável por transportar o sangue desde os pulmões, onde há aquela oxigenação, até as demais partes do corpo. Quais são os sinais da anemia? Os sinais da anemia são muito gerais, mas eles vão depender também da rapidez com que esta anemia se vai instalar. Se for uma anemia aguda, ou seja, que se instalou em um curto período de tempo, como acontece naqueles casos de pessoas com perdas agudas de sangue, pessoas com sangramentos extensos, as manifestações serão muito mais aparatosas, que é um termo que nós usamos, serão muito mais significativas. A pessoa se apresenta pálida, sudorosa, com o aumento da frequência respiratória, ele vai ter maior dificuldade para respirar. Mas quando essa anemia se instala de uma maneira mais gradual, mais paulatina, que dá-se quando já é uma anemia mais crônica, os sintomas podem passar um tanto quanto despercebidos. A palidez está sempre presente, mas além da palidez é aquele cansaço fácil, um mal-estar, pode se manifestar também com dificuldade para se concentrar, dificuldade na aprendizagem, são sintomas que podem facilmente passar despercebido. Uma dor de cabeça também está associada? Está associado, mas não é uma dor de cabeça que chama a atenção como tal, que faz com que o paciente tenha aquela preocupação de buscar ajuda, porque são sintomas muito subjetivos às vezes, principalmente nos transtornos crônicos, como nos casos da tuberculose. Mas para uma pessoa anémica, olhando para o corpo, para os pés, para o rosto, como é que fica? O que é que altera? A palidez é um sinal presente e é o patognomônico de uma anemia. Uma pessoa anêmica estará pálido, e é importante falarmos aqui que nós somos pessoas de raça negra e às vezes pensamos, não, como é que uma pessoa preta vai estar pálida, como é que nós veríamos? É nítido. De olhar para a pessoa, às vezes nós olhamos para as unhas do paciente, a unha da pessoa, em caso de não estar pintada, nós vemos que está mesmo branco. Quando abrimos a boca dessa pessoa, vemos que não tem aquele vermelho característico, vemos que está mesmo branca, os olhos também se manifestam brancos. Esse é um sinal muito característico de que a pessoa está anêmica. Outros sinais e sintomas da anemia, como eu referi antes, ela tem sempre alguma outra causa por detrás. Então, pode-se manifestar podem estar presentes manifestações características da enfermidade de base. Por exemplo, em pacientes que têm, por exemplo, uma anemia porque têm deficiência de ferro, elas podem ter uma tendência de, o que nós chamamos de pica do gosto. São pessoas que têm a tendência de comer o barro que nós temos ouvido. Essas pessoas que tendem a comer barro, tendem a comer gelo, parecendo que não também são sintomas de anemia, que passam despercebido. Então tem muito a ver, às vezes, com a enfermidade de base. Às vezes a anemia dá-se porque o paciente tem parasitismo intestinal, as nossas conhecidas lombrigas. Então as manifestações dele também podem ser mais do foro intestinal, tenho dor de barriga, me sinto empanturrado, e tudo isso pode estar associado.
E quem é que faz o diagnóstico da anemia? O diagnóstico da anemia faz-se mesmo na unidade hospitalar. Avaliamos clinicamente o paciente. Sim, mas quem é o especialista? O médico. Faz-se o médico. Uma clínica geral? Um clínico geral, porque apesar da anemia se manifestar em várias enfermidades, um clínico geral também faz o diagnóstico desta mesma enfermidade. Quais são os principais exames? Ok. Dentro dos exames laboratoriais, primeiro se pede a avaliação da hemoglobina. Claro, se nós estamos a dizer que dá-se pela admissão das cifras de hemoglobina, então o primeiro que nós pedimos é o exame de hemoglobina. E caso não haja hemoglobina, pede-se um hemograma, porque no hemograma aparece o exame de hemoglobina. A partir daí, existem muitos outros exames que podem ser feitos para estudar a anemia em si, desde uma lâmina periférica, para vermos as características morfológicas dos glóbulos vermelhos, e até exames dirigidos mesmo a buscar a causa básica desta anemia. Pode-se fazer exame de fezes, em caso de parasita intestinal, dosificação de ferro na corrente sanguínea, tudo pensando na possível causa desta anemia. Para uma mulher gestante, quais são as possíveis complicações durante o trabalho de parto? Mulher gestante com anemia? Sim. Como referimos, a hemoglobina é muito importante no transporte de oxigênio. Então, uma má oxigenação materna afeta diretamente a oxigenação fetal. Durante o trabalho de parto, há contrações uterinas, e durante essas contrações, basicamente, o fluxo de oxigênio que passa para o feto é diminuído durante esse curto período de contrações. Então, se é uma gestante que já tem transtornos no transporte de oxigênio, associado com esse bloqueio de oxigênio que se dá durante as contrações, piora ainda mais a oxigenação fetal e pode dar consequências para o recém-nascido. Casos de hipóxia e muitas outras complicações que aparecem para o recém-nascido e pode até chegar à morte fetal. A anemia é classificada em vários ângulos. Sim. Mas qual é a anemia mais comum nas pessoas? Sim, os critérios de classificação da anemia são variados. Acho que se nós fôssemos listar seriam mais de 10. Mas um dos que nós mais utilizamos na clínica é mesmo baseando-se a causa da anemia. Primeiro encontramos, por exemplo, anemias que se dão por aumento na distribuição dos eritrocitos, que são os glóbulos vermelhos, que vê-se muito nos casos da anemia falciforme, que acontece bastante isso. Mas também podem estar anemias por causas carenciais, que é uma das mais comuns que nós encontramos aqui no nosso meio. Carenciais fala da alimentação? Da alimentação, porque aqui encontramos por deficiência de ferro, deficiência de vitamina B12, deficiência de ácido fólico, são essas chamadas anemias carenciais. E muitas outras, mas em termos práticos, em termos clínicos, são esses dois critérios que nós mais usamos. As carenciais e aquelas que diretamente relacionadas com a etiologia, por aumento da distribuição, por alterações na formação desses glóbulos vermelhos, existem várias. Doutora Joselmira, há famílias que, quando notam que um membro de sua casa está anémico, optam por tratamento caseiro. Massa tomate com Coca-Cola é recomendável ou não? Não. Quais são os perigos? Não é recomendável. Primeiro que essa interação entre a massa de tomate e a Coca-Cola pode causar muitos efeitos adversos porque nem está estudado cientificamente. Então pode complicar. Apesar de nós podermos corrigir a anemia com mudanças no estilo de vida, mudanças da alimentação, infelizmente as mudanças que a população geralmente faz não são as melhores. Poderíamos aderir a melhores hábitos higiênico-dietéticos, que é fácil em casa, mas preferimos aderir a práticas não comprovadas cientificamente, Coca-Cola com massa de tomate e muitas outras técnicas ortodoxas que não são salutáveis. Não são salutáveis. Bem, o tratamento da anemia envolve exatamente o que é, consoante o tipo, quanto tempo leva, qual é o grau para se tratar este tipo ou os tipos de anemia. Sim.
Clinicamente, o tratamento da anemia é sempre primeiro corrigir a causa. Nós temos que buscar o porquê que o paciente apresenta anêmico. Então, com base à causa, busca-se corrigir a causa. Mas, em independência também das manifestações clínicas que o paciente vai manifestar, há alguns pacientes que precisam de hemotransfusão, ou seja, precisam de transfusão de sangue. Então, o paciente, a hemoglobina está baixa, ao explicar para os familiares, aos acompanhantes de um paciente, explicamos que a hemoglobina está baixa e esse paciente tem critério para receber a transfusão de sangue. Daí a necessidade de estarmos sempre a pedir doações de sangue frequentes, porque não importa o peso que o paciente tenha? Do paciente que será transfundido, no caso. Exatamente. Não, a transfusão, existem cálculos que nós fazemos lá no cenário clínico para ver quantos mililitros, quanto volume de sangue o paciente vai precisar. Mas independentemente disso, se as cifras de hemoglobina estiverem muito baixas, o paciente vai precisar de sangue para melhorar a oxigenação. Mas há outras medidas que a transfusão já é um tratamento, digamos... Quando é um grau mais sim, avançado, mais menos avançado envolve já o uso de remédios. Podemos começar com medidas básicas a nível mesmo familiar, desde a alimentação. Melhorar os hábitos de alimentação. Por exemplo, o consumo do feijão. O feijão é muito rico em ferro, principalmente quando associado a fontes de vitamina C. Por exemplo, o ideal que recomendamos é vai consumir um feijão, consuma um sumo de limão também, uma laranja, porque vai facilitar o transporte e a absorção desse ferro ali presente. O fígado de porco, curiosamente, é um dos alimentos com maior índice de ferro. É muito bom. E há muita gente que não gosta de fígado de porco. Não é alimento comum de ser consumido. Faz-nos sinal que não gosta. Tem muitos alimentos. Mas está aqui a recomendação da doutora. Sim. O fígado de porco é muito bom. Temos também as frutas, as verduras, que são pequenas coisas que podemos incluir na nossa dieta diária, que, por exemplo, o feijão não é tão caro assim, faz parte da alimentação de quase todas as classes sociais, que é muito bom para a prevenção da anemia. E para famílias que não têm essa possibilidade de comprar frutas diariamente, devem optar mais pelo feijão, pelo facto de ter muito ferro. O que eu gosto de dizer é que nós precisamos ser realistas no contexto dos pacientes. Temos sempre que avaliar a situação. Não posso chegar para um paciente, por exemplo, alguém de uma renda muito baixa e orientá-la, tens que passar a consumir fígado todos os dias, tomar sumo todos os dias, porque ele não vai conseguir cumprir com aquelas orientações. Então é bom, no meio das possibilidades dele, avaliando socialmente, ver o que ele pode fazer no meio disso. Eles consomem limão, eles têm muita fruta, vez ou outra conseguem alguma carne, porque nisso também tem esses nutrientes, tem o ferro. Então é sempre orientado a isso. E claro, outra causa muito associada, principalmente em crianças, é o parasitismo intestinal. Uma causa muito frequente de anemia. Então, como é que nós podemos prevenir isso? Lavando bem as frutas, os alimentos, participando dessas campanhas frequentes de desparasitação que têm ocorrido, também é uma forma de prevenirmos a anemia, principalmente nas crianças. Bem, estamos hoje a refletir em torno de anemias secundárias à tuberculose. A nossa convidada, a médica interna de pneumologia do Hospital Sanatório do Lubango, Joselmira Ansau. Temos o nosso terminal telefónico 929 65 18 54 para o ouvinte ligar, para fazer algumas perguntas à nossa médica em estúdio e claro, as questões serão respondidas. Temos também o mesmo número no WhatsApp, podem enviar mensagem para os devidos esclarecimentos. Há mais de 15 anos, as empresas Liberatos que trabalham com construção civil, manutenção de viaturas, geradores industriais, ar-condicionados, distribuição de combustíveis e controle de pragas, reforçam o seu compromisso com a saúde e oferecem este programa. Vale lembrar que o melhor da construção civil e manutenção você encontra no grupo Liberatos. No Liberato, devia usar máscara. Beba água natural. Liberatos, Traçomola ou contatos terminais 953 44 41 11 ou através do e-mail @liberatos.co.ao ou visite os escritórios do grupo no Lubango, bairro Macunda,
Junto comigo, claro. Continuamos a falar de anemias com a médica Joselmira Mezal. Doutora, faça-nos também entender, quando não tratar de anemia, quais as possíveis complicações? Sim. A anemia em si, ela, claro, primeiro vai depender do tempo de evolução desta anemia. Por exemplo, se for uma anemia aguda, que acontece, por exemplo, um paciente sofreu um acidente de trânsito e está com um sangramento massivo que leva a essa anemia. Se não resolvemos essa causa dessa anemia, o paciente pode ir a óbito pelo sangramento massivo. Mas, em casos crônicos, o nosso organismo busca maneiras de se adaptar a essa anemia. Só que em algum momento, esses mecanismos de compensação já não estarão ali presentes para compensar. Por exemplo, o coração é um dos órgãos que muito se exposta no caso da anemia, porque ele tem que aumentar o fluxo sanguíneo para que chegue maior quantidade de oxigênio ali para os diversos tecidos. Então, pode-se dar problemas cardiovasculares, problemas renais, o paciente começa a ter dificuldade respiratória marcada, que afeta o funcionamento pulmonar, começa a aparecer os edemas, o aumento do volume dos membros inferiores, que muita gente... Não vou falar que eu estou... Quando faz uma compressão no membro inferior, eu falo, não estou com anemia, não sei. Mas é isso, aparece os edemas nos membros inferiores, tudo isso causa alterações no funcionamento do organismo em si, porque ele tem que modificar a fisiologia de vários órgãos para se adaptar a isso. E em algum momento os mecanismos de adaptação falham e esses órgãos começam a falhar, desde o coração, os rins e o sistema de maneira geral. Uhum. Bem, o nosso tema está associado a anemias secundárias à tuberculose, que está associado. Então, depois desta explicação toda da médica Joselmira Mezal sobre as causas, tratamento e sintomas de anemias e outros pontos que foram aqui levantados, vamos também entender agora o que é a tuberculose e, mais além, como é que as anemias secundárias estão associadas à tuberculose. Doutora, possamos então entender o que é a tuberculose? Tuberculose é uma enfermidade infectocontagiosa causada pela bactéria Mycobacterium tuberculosis ou bacilo de Koch. Uma enfermidade transmitida por via respiratória ou inalatória. Uhum. Que vai se caracterizar basicamente por tosse. Primeiro temos que esclarecer que é uma enfermidade crônica. E quando nós falamos crônica é que tem um curso prolongado de evolução. Ou seja, ela pode se manifestar, para se manifestar pode levar 2 semanas, 3, 4 semanas, anos de evolução. Por isso é que nós falamos que é uma enfermidade crônica. Em que momento é que a tuberculose é contagiosa? Em que grau? Depende. Nós às vezes recebemos pacientes que, quando nós vamos perguntar sobre quanto tempo ele se encontra com aquele quadro clínico de tosse, com expectoração, perda de peso, eles dizem apenas 2 semanas. E quando vamos examinar, vemos que é um paciente bacilífero ativo, ou seja, um paciente que está na condição de transmitir ainda a enfermidade. Ou seja, nem sempre o tempo de evolução que o paciente tem com a enfermidade está diretamente relacionado com o período de transmissibilidade. Pode-se dar o caso que o paciente tem a enfermidade há 1 ano e está há 1 ano a transmitir a enfermidade. Ou pode ter a enfermidade há 2 semanas e só está a transmitir há 2 semanas. Daí a importância do diagnóstico precoce. Uhum. Bem, doutora, vamos recuar. Recebemos uma mensagem de um internauta. Primeiro, parabeniza pelo tema, pela explicação da médica. A dúvida da Tausiana Amadeu é a seguinte: minha dúvida, ter os olhos amarelados ou brancos também pode ser sinônimo de anemia? Sim, pode sim. A princípio, havíamos referido, eu falei sobre a anemia falciforme. E dentro das causas, quando nós falamos, a destruição dos glóbulos vermelhos também leva à anemia. Só que, quando esses glóbulos vermelhos são destruídos, além da manifestação da anemia em si, porque está a se diminuir a hemoglobina que dá aquela coloração, eles liberam outros componentes. Dentro deles é a bilirrubina. E é essa bilirrubina que vai ser responsável por essa coloração amarelada
que os pacientes vão apresentar. Ou seja, diante de um paciente com palidez, já tá branco porque tem anemia, mas também vemos que os olhos estão amarelados, aí já nos orienta mais ou menos a possível causa dessa anemia, que os glóbulos vermelhos estão a ser destruídos. Muito obrigada pelo esclarecimento, doutora. Temos mais mensagens. Edson Marques Teixeira diz que está a acompanhar o espaço. Força, doutora. Temos também outra questão da Wanzanza Paladar. De que forma a tuberculose contribui para o desenvolvimento de anemias secundárias? Irmos tocar nesta questão mais além, mas já agora pode já responder, doutora? Dentro da classificação da tuberculose, da anemia, perdão, a tuberculose entra no grupo das anemias causadas por inflamação crônica. E o mecanismo pelo qual se desenvolve a anemia nesses casos é um pouquinho diferente. Quando o bacilo penetra no nosso organismo, o nosso organismo tem a tendência de responder, nosso sistema imunológico responde. E ele responde com a liberação de vários mediadores inflamatórios. Esses mediadores, que são células basicamente que se liberam para lutar contra essa infecção, são boas para lutar contra a infecção da tuberculose. Só que em contrapartida eles causam outras alterações. Por exemplo, a nível do fígado se produz uma proteína chamada hepacidina. Essa hepacidina, quando se produz, a nível do intestino, ela vai diminuir a capacidade de absorção do ferro. O ferro é um componente importante para sintetizar a hemoglobina. Então, sem ferro, não há hemoglobina, e sem hemoglobina, há anemia. Além disso, essa proteína também impede a liberação do ferro que já está armazenado no nosso organismo. Ou seja, ainda que seja uma pessoa, um paciente que tem uma alimentação boa, que tem os níveis de ferro dentro dos parâmetros normais, com essa proteína liberada, ele não consegue liberar o ferro que ele tem no seu organismo. Então, a produção de hemoglobina não se produz de maneira adequada. Então, o paciente vai apresentar anemia por conta desse mecanismo que se desenvolve. Tanto que quanto mais lesões ou quanto mais infectado, podemos assim dizer, o paciente estiver pela bactéria, mais o nosso sistema imunológico vai lutar contra essa infecção, então mais hepacidina será liberada e menos ferro será liberado para a produção de hemoglobina. Então o paciente vai apresentar essa anemia da inflamação crônica. Temos mais uma questão da Tatiana de Souza. Quer saber da doutora se a anemia de célula falciforme tem cura. Olha, os estudos mais recentes, creio que foi um estudo lançado na semana passada nos Estados Unidos, foram descritos que já se conseguiu curar um paciente de anemia falciforme. Mas aqui no nosso meio ainda não há cura como tal. O que nós fazemos é apelar muito à prevenção, porque aqui em África essa cura ainda não está disponível e mesmo essa cura ainda está também em estudo. Apesar de já se terem descrito pacientes curados, ainda estão em estudo e não é um tratamento que está disponível para todos. Bem, espero que estejam esclarecidos estas questões que foram levantadas e respondidas pela médica. Também o Edson Marques Teixeira está a ouvir, está a acompanhar o espaço e também está a gostar dos esclarecimentos. Doutora, qual é a tuberculose mais comum? Tuberculose pulmonar é a mais comum, principalmente pela sua forma de transmissão, que é por via respiratória, via inalatória. Ou seja, se um paciente é bacilífero ativo, ou seja, ele transmite a tuberculose, ele tosse num ambiente fechado, mal ventilado, o bacilo tem a capacidade de permanecer naquele meio por longos períodos, um período muito prolongado. Então, esteve aquele paciente bacilífero no ambiente X, nós não conseguimos identificar assim, olha, nunca esse paciente tem tuberculose, que essa pessoa tem tuberculose, às vezes ele nem sequer sabe. Então, ele pode estar no ambiente, ele tosse naquele meio, chega outra pessoa e inala aquelas partículas, e é uma forma de transmissão muito, muito rápida. E como é inalatória, o primeiro órgão que será afetado, que será cometido, serão os pulmões, porque vai ser o primeiro local onde ele se vai assentar. Quais são as idades para adquirir a tuberculose de forma mais rápida?
As crianças estão em um grupo de risco, são crianças. Têm um sistema imunológico débil, as suas defesas estão fracas, podemos assim dizer. Então, elas estão em um grupo de risco muito grande. Idosos também, pelo mesmo fator, pela depressão ou pela deficiência do sistema imunológico, também apresentam-se num grupo de risco. Gestantes, de qualquer idade, podemos assim dizer, também estão em um grupo de risco. Porém, agora tem-se registrado que jovens em idade trabalhadora, devido aos estilos de vida inadequados, tabagismo, alcoolismo, uso de drogas, têm manifestado muitos casos de tuberculose ativa, por causa mesmo dessas más práticas, desses hábitos tóxicos que eles apresentam. Então, todos nós estamos propensos, mas crianças e idosos são as idades extremas que têm maior chance de adquirir a tuberculose. E pessoas que já acarretam outras patologias? Pessoas com comorbidades. HIV, que é uma que tem que ser falada. Historicamente, quando surgiu a pandemia do HIV em 2010, ressurgiu a tuberculose, porque a tuberculose ela tem maior chance de se manifestar ou se desenvolver em pessoas que têm um sistema imunológico deprimido. Ou seja, não tenho defesas para lutar contra essa bactéria, então posso me desenvolver conforme eu quiser. Então, pacientes com HIV que têm essa imunodepressão são muito propensas à tuberculose. Por isso é que até nós aconselhamos. É um paciente soropositivo, um paciente que testou para HIV, tenha mesmo aquela voluntariedade, que seja voluntário para ir testar para tuberculose também, porque são enfermidades que estão constantemente associadas. Bem, temos mais uma questão. Se o doente de tuberculose já tem indicação, corre o risco de contaminar outras pessoas? Não. Para um paciente bacilífero, paciente que tem tuberculose ativa, quando ele começa com os antibacilares, que são os fármacos usados para o tratamento da tuberculose, já está descrito cientificamente que num período de até no máximo 2 semanas, ele deixa de ser bacilífero, deixa de produzir, de contaminar as outras pessoas, digamos. Então, com essa medicação, apesar do tratamento ser por 6 meses, nas 2 primeiras semanas ele já deixa de ser bacilífero ativo. Então, o tratamento é muito bom. O que é que muda na pessoa com tuberculose? O seu estilo de vida, claro que não será o mesmo, mas quais são os passos que deve levar em conta? A equipa médica faz a sua parte? Qual é a parte também que a pessoa que está com esta patologia e a família devem levar em conta? Para um paciente que tem tuberculose, falamos principalmente dos pacientes com tuberculose ativa, caso tenha hábitos tóxicos, seja etilista ou tabagista, tem que abandonar esses hábitos tóxicos, porque de nada favorecem ou só prejudicam ainda mais para o paciente. Além disso, a alimentação. Os pacientes com tuberculose, por conta da enfermidade, da própria doença em si, eles chegam em um estado de desnutrição, porque a tuberculose causa uma perda de peso marcada. Então surge aquela necessidade deles reforçarem os hábitos higiênico-dietéticos, focando na alimentação deles em si, que tem que ser uma alimentação muito mais reforçada, com um adequado aporte de nutrientes, de vitaminas, de proteínas. Porque além da enfermidade de base que ele tem, a medicação, os antibacilares são, como nossos pacientes dizem, muito fortes, que dão muita fome. Então, muitos pacientes, às vezes, recusam-se até a tomar a medicação porque sabem que eles terão muita fome. E, infelizmente, nem sempre eles têm a possibilidade de se alimentarem como deve ser, porque é uma coisa que eles vão ter mesmo que mudar no seu estilo de vida. Os hábitos higiênicos têm que passar a se alimentar melhor, ter aquele repouso, a princípio, principalmente nos primeiros meses de tratamento, os primeiros 2 meses que o corpo está um pouquinho mais debilitado, tem que ter aquele repouso, melhorar a alimentação e, claro, a adesão terapêutica. Não há uma necessidade estrita que nós dizemos assim que é um paciente bacilífero ativo e tem que ficar totalmente isolado da família enquanto tiver a fazer esse tratamento por 6 meses. O que nós recomendamos é maior cuidado com as crianças, claro, caso tenha crianças em casa, que enquanto estiver nessa fase de Deve estar isolado?
Não necessariamente, é mais aquele cuidado que se tem de evitar estar em espaços fechados, mal ventilados, porque a chance de transmitir é maior. E geralmente os protocolos que nós temos usado é que nas 2 primeiras semanas, ou menos que isso, o paciente faz o tratamento lá no nosso hospital sanatório, para garantirmos que quando o paciente vai de alta, já vai numa fase que não está a transmitir mais a tuberculose. O que nós não recomendamos é que temos visto muitas vezes é que dizem que não pode partilhar talheres, copos, pratos, roupas. Não há essa necessidade. É mais mesmo evitar esses espaços mal ventilados que podem favorecer a propagação da tuberculose. Temos também outra questão da Carla Rollo. Se é possível a mãe gestante transmitir a tuberculose ao bebê? Não temos registros como tal dessa transmissão da mãe gestante transmitir diretamente ao bebê, porque não é essa via comum de transmissão da tuberculose. Já mencionamos aqui que é uma via respiratória. Contudo, apesar disso, pode trazer outras consequências. Se a mãe for gestante, pode trazer consequências para o bebê, porque a mãe é que alberga o bebê. Então, um mau funcionamento do organismo da mãe claramente terá consequências para o bebê. É importante que a mãe faça o tratamento. É importante que a mãe faça o tratamento. Sem contar que a tuberculose é uma enfermidade que passa por fases. Então, é muito difícil termos recém-nascidos, crianças de 1 ano, 2, 3, 4 anos com tuberculose ativa. Eles dificilmente manifestam isso por causa das fases pelas quais a enfermidade passa até se manifestar como nós a conhecemos. Está esclarecida a questão da Carla Rollo, que diz que está a aprender bastante com a médica Joselmira, o Márcio Cachucho Clemente também está a acompanhar-nos. A todos muito obrigada por estarem atentos, afinal todos os dias aprendemos e o espaço Vamos Falar de Saúde tem este propósito de informar os ouvintes. Tem havido muitas complicações ou, digamos, muitos pacientes que furtam-se ao tratamento. Tem sido preocupante para o Hospital Sanatório do Lubango? Tem sido preocupante a taxa de abandono que temos verificado, principalmente por parte dos jovens. Jovens em idade trabalhadora, na casa dos 18, por exemplo, dos 18 aos 35 anos, são pacientes que, digamos que, tendem a ser mais irresponsáveis, podemos assim dizer. Então, nós sentamos com ele, conversamos que tu tens essa doença e vais precisar fazer o tratamento por um período de 6 meses. Alguns não têm aquela preocupação ou desleixam-se da enfermidade. Alguns passam a se sentir melhor no primeiro mês de tratamento e abandonam o tratamento. E outra situação que temos verificado é que, por exemplo, nós no Hospital Sanatório recebemos pacientes vindos de várias partes do país. Não só da província, falo mesmo do país, recebemos pacientes de outras províncias, principalmente daqui da região sul, que são notificados na nossa unidade e eles vão passar a receber o tratamento que é gratuito ali na nossa unidade. Só que muitas vezes recebemos pacientes da Capunda, da Matala, que no primeiro mês, quando ele está internado, vai receber, mas depois já não retorna. Quais são os motivos? Muitos deles dizem, primeira causa é não tinha táxi, não tinha passagem, doutora, não tinha como voltar aqui para receber, é muito distante. Muitos deles, dos que se apresentam preocupados, eles justificam-se com isso. E há outros que é mesmo desleixo. Muitos jovens dizem é mesmo por desleixo. E para os que abandonam o tratamento, quais as consequências? A tuberculose evolui, vai causando alterações muito mais extensas, graves e de difícil manejo a nível pulmonar e não só. Os pulmões têm uma relação anatômica muito estreita com o coração. Então, uma enfermidade que anteriormente era apenas pulmonar começa a ter manifestações cardiovasculares, danificando o coração, sem falar que há formas de tuberculose que se disseminam para todas as partes do corpo. Então, começam a aparecer complicações ou outra forma de enfermidade que surge mesmo por conta desse abandono, além da resistência aos antibacilares, que também vem como consequência desse abandono do tratamento.
tratamento anterior, que era de 6 meses, com os fármacos comuns, o paciente tomou por um tempo, abandonou, e quando volta, já não responde mais a esses fármacos, já não são suficientes para curar a enfermidade. Então tem que aderir a um outro plano que é muito mais cansativo, muito mais custoso e muito mais prolongado, por 9 meses, que é muito mais complicado. Agora, a anemia associada à tuberculose, quais são os riscos que o paciente corre, o que é que muda? Sim. A princípio, a tuberculose é uma enfermidade pulmonar que compromete a capacidade de oxigenação do nosso organismo. A capacidade de captarmos oxigênio já está comprometida por causa do comprometimento pulmonar. Quando associada à anemia, que é uma outra enfermidade que dá esse transtorno na captação de oxigênio, piora ainda mais os estados de hipoxigenação, de hipóxia do paciente. Então, as manifestações podem ser mais intensas do que normalmente seriam quando são enfermidades isoladas. Ou seja, a dificuldade respiratória que um paciente com tuberculose apresentaria só pela tuberculose se intensifica por causa da anemia que ele tem subjacente. Aquele estado de cansaço fácil, de desconcentração, que poderia existir só no contexto da tuberculose, é ainda mais agravada por causa da anemia que ele tem sobreadicionada. Então, são meio que tem uma ação sinérgica. Eles concomitam uma para a outra e vão piorando as manifestações uma da outra. Sem contar que o manejo ali chega a ser um pouquinho mais difícil, podemos assim dizer, porque o mecanismo da anemia na tuberculose é um pouquinho mais complexo. Bem, anemias secundárias à tuberculose foi o nosso tema. No espaço vamos falar de saúde, com esclarecimentos da médica interna de pneumologia Joselmira Zau. Agradecemos imenso, eu confesso que hoje aprendi bastante e também, claro, ouvinte, e foi um prazer, digo que foi um prazer e contamos dela em próximas oportunidades, afinal um homem informado vale por muito. Muito obrigada, foi um prazer estar aqui, compartilhar um pouquinho do que nós sabemos com a população em geral. Esperamos que tenhamos conseguido esclarecer algumas dúvidas e apelar à doação de sangue, porque, como eu referi, há casos que só com a doação de sangue conseguimos resolver a anemia. Então, doem sangue. É sempre importante este espírito de solidariedade. O Vamos Falar de Saúde é uma oferta do Grupo Liberatos e com apoio do Governo Provincial da Huila. Os cordiais agradecimentos também ao Sr. César Liberato. Pode acompanhar as páginas do Grupo Liberatos no LinkedIn, no Facebook, Grupo Liberatos Angola, no Instagram e outras plataformas digitais. As despedidas são de Augusto José, João Batista, Stella Caiombo e Lucrécia Miguel. Estamos a terminar o nosso programa e, para tal, vamos brindá-lo com música, pois é uma terapia para quem não está bem de saúde ou tem alguma situação que o perturba. Ouça a música de Michael Joseph Jackson, o cantor que nasceu a 29 de agosto de 1958 em Los Angeles, morreu a 25 de junho de 2009. Para além de cantor, era também compositor, dançarino e filantropo estadunidense. Ele foi considerado o rei do pop ao longo de uma carreira de 4 décadas. Suas conquistas musicais ao redor do mundo e sua vida pessoal publicizada fizeram dele uma figura global na cultura popular. Estamos a encerrar então com esta lenda da música pop internacional. Estamos a ouvir Heal the World. Bom dia, até para a semana. Brighter than tomorrow.